Eu tenho não apenas o privilégio de falar com você, mas a tremenda responsabilidade que Deus me oferece, porque eu não posso falar com você outra coisa que não seja o que está aqui na Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela não traz simplesmente sugestões para a nossa vida, ela traz mandamentos. E a vontade de Deus é exatamente que o homem pudesse conhecer as Escrituras. Por isso que em João 5,39, o Senhor diz assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando eu volto para a Bíblia, a palavra do Senhor, ela me alimenta, porque o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes nós podemos ouvir um sermão de 1 hora, mas pode acontecer que o pregador não falou 5 minutos da Bíblia, não falou 1 minuto da Bíblia. Entende? Então é tão importante que você tenha sempre essa compreensão de alimentar da palavra. Ela tem o poder nela mesmo. O poder da palavra do Senhor é a voz de Deus. E quando eu leio aqui o Sermão do Monte, Jesus começa falando da bem-aventurança. O que é a bem-aventurança? É aquela palavra, assim, eu posso dizer, de uma bênção, mas tão grande, tão grande, que o nosso vocabulário é impotente para descrever toda a realidade daquela bênção sobre aquela pessoa. Então é uma pessoa chamada bem-aventurado. E o bem-aventurado é essa pessoa que vive as bem-aventuranças, o estilo de vida, o currículo dele é pautado pelas bem-aventuranças. E se você vai caminhando com ele no dia a dia, você vai percebendo pelo modo dele olhar, pelo modo dele falar, pelo modo dele vestir, pelo modo como ele trata as outras pessoas, se ele é uma pessoa bem-aventurada ou não. Porque essa palavra bem-aventurado significa feliz. Mas muitas vezes as pessoas acham que bem-aventurado é aquela pessoa que tem muito dinheiro. Ah, quem tem muito recurso financeiro. Ah, aquele que tem tantos diplomas de faculdade, de mestrado, disso, daquilo. Ele é um bem-aventurado. Não, ele tem diplomas. Ele assimilou o quê? Conhecimento humano natural. Mas o conhecimento de Deus é algo diferente. Deus não está assim interessado no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, para saber como que uma célula funciona. Ele deseja exatamente que você conheça e tenha a manifestação da vida dele na sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. A vida cristã não é a religião cristã. A vida cristã é o caminhar com Cristo, mas não é o caminhar apenas com Cristo, mas é o caminhar como Cristo. Aí que está. Caminhar como Cristo? Exatamente. Ah, mas será que eu vou caminhar agora andando de camelo, de burrinho? Nada disso, querido. Você pode andar no carro que for. Esse caminhar com Cristo significa um caminhar como Ele caminhou. E a Escritura diz que Jesus caminhava por toda parte fazendo bem, porque Deus era com Ele. Esse caminhar com Jesus é o nosso desafio dia a dia. Esse caminhar com Ele é como você trata sua esposa, seu esposo, seus filhos, aquelas pessoas que trabalham junto com você. Esse caminhar com Jesus é não perder essa comunhão com Ele, é não perder esse relacionamento com Ele, é não perder a intimidade com Ele. Por isso que quando eu leio as bem-aventuranças, elas devem ser o reflexo da nossa vida, o reflexo do nosso dia a dia e como nós tratamos as outras pessoas. Então diz assim a palavra: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: olha, lá estava uma multidão, mas Jesus tomou os seus discípulos, os 12, e Jesus falou com eles. Porque tem coisa que tem que ser falado olho no olho. Tem coisa que tem que ser feita assim, tão direta. E Jesus falou com seus discípulos. Olha o que ele dizia: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esses dois últimos versículos, Jesus faz como que uma síntese, dizendo, bem-aventurados sois, quando? Ele não diz simplesmente assim, se, bem-aventurado quando. Mas esse quando, nós vamos manifestar essas bem-aventuranças, não quando estivermos tomando banho no chuveiro, entende? Nós vamos manifestar essas bem-aventuranças quando estivermos fazendo uma caminhada sozinho. Não, nós vamos manifestar essas bem-aventuranças naqueles momentos de batalha, de lutas, de dificuldades, sob perseguições, momentos de lágrimas, momentos de traições, momentos de pressões, naqueles momentos quando você está tão para baixo, tão caído. Por isso ele diz, bem-aventurados sois. Quando? Mas por minha causa. Por minha causa. Não é porque você pisou na bola que você é bem-aventurado, mas é quando você testemunha de Jesus, quando você está trabalhando numa empresa e a empresa manda você mentir e você diz para o patrão, olha, eu não vou mentir. Naquela hora o patrão pode até te demitir, mas ele demitiu você por justa causa? Não, é por causa de Jesus em você. É por causa de Jesus na sua vida, é por causa da vida dele em você. Por isso ele diz, bem-aventurados sois, quando toda essa lista aqui de bem-aventuranças, você encarna cada uma delas, quando? Quando por causa de Jesus. Porque o mundo tem o seu padrão. O padrão do mundo é esse. Quando a pessoa desce do padrão, a pessoa é punida. Mas quando ela sobe do padrão, ela é perseguida. Por exemplo, tem o padrão de não roubar. Se a pessoa rouba e é presa, ela vai ser punida. Mas olha, se a pessoa não rouba, mas achou alguma coisa e devolveu e falou com o colega, eu achei um relógio e devolvi. Aí a pessoa vai falar, mas que besteira. Por que você foi atrás da pessoa? Por que você caminhou tanto para devolver? Você podia ter ficado com o relógio que você achou. Ele subiu do padrão. Por isso que o cristão é essa pessoa bem-aventurada. O cristão é essa pessoa resolvida. O cristão não é aquela que é da religião A, B ou C. E hoje é um pouco difícil falar, porque não se fala mais religião, fala-se igreja, é da igreja A, B, C ou D, e aí vai... Não é bem assim. A nossa vida tem que ser pautada pela palavra do Senhor. Por isso ele diz, bem-aventurados sois. Ele não é se, quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disser todo mal contra vós. Ao invés de você gritar, eu vou te processar, eu vou fazer isso e aquilo outro, qual que é o caminho que ele aponta? Ele diz, regozijai-vos e exultai. Como? Regozijar e exultar? Quando estão falando mal de mim? Regozijar e exultar? Quando estão me apedrejando? Regozijar e exultar? Espera aí. Ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu não sei como é lá no céu ainda, mas eu sei que lá no céu, todos nós vamos receber um galardão diferente do outro. Quanto mais fiel você for aqui na terra, maior é o seu galardão. Quanto mais você viver aqui na terra, a vontade de Deus, mais galardão você terá. Eu não sei o que é galardão, não sei. Mas eu sei que vai haver
uma diferença. Só que lá nunca vai haver assim, eu sou melhor do que você, meu galardão é mais bonito que o seu, eu não sei se galardão é beleza, eu tenho isso, tenho aquilo, sabe? No céu não vai existir nada disso. Mas eu sei que vai haver algo que trouxe aqui na terra tanta alegria ao coração do Senhor. E o nosso chamado não é sermos da religião A, B ou C ou D. O nosso chamado é vivermos aqui na terra. Paulo dizia assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando você lê as cartas de Paulo, você imagina Paulo assim, aquele homem que nunca pecou, nunca tropeçou, aquele homem... Bem, Paulo era igualzinho a mim, igual a você, comia feijão igual a todos nós. E muitas vezes você imagina que Paulo já era aquele santo assim, e havia momentos que ele dizia, eu sou o pior dos pecadores, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas chegou um momento que Paulo dizia, eu sou o que sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Esta é a realidade da nossa vida e nós temos que viver assim. Por isso que está escrito, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Como que você vai reagir? Seu nariz de cera? Não. Você não vai ser um masoquista dizendo, bate em mim, eu quero apanhar. Nada disso. Isso é um doido, masoquista, bobo. Nada. Mas o cristão é essa pessoa. E o Senhor diz, regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Muitas vezes nós achamos que a nossa vitória é apenas algo que fique só aqui, para ficar aqui apenas. Mas há um galardão no céu. A salvação é igualzinho para todos. Todos nós vamos ser salvos. Ao ponto da Escritura falar que alguns foram salvos como que pelo fogo. Ou seja, aquela pessoa que aceitou Jesus na horinha de morrer. Faltando 1 minuto para morrer, 5 minutos. Aí ele disse, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor Salvador. Então ele viveu apenas 5 minutos como cristão, passou uma vida todinha longe do Senhor Jesus. É como se alguém fosse um criminoso lá nos Estados Unidos, condenado à morte, e na hora dele ir para a cadeira elétrica ou para a câmara de gás, faltando 5 minutos, ele disse, Jesus entra, Jesus me recebe, sabe? O Senhor recebe. Nós não somos salvos pela quantidade de tempos que vivemos aqui na terra. Nós somos salvos por causa daquilo que Jesus Cristo fez. E naquele momento, quando o tomamos como nosso Salvador e Senhor, nós passamos a ser o quê? Bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. É verdade que alguém que aceita Jesus quase na hora de morrer, não vai desfrutar da vida cristã. Verdade que ele vai ser salvo. Mas agora, para ele viver assim, precisa o quê? Para tomar a Jesus, precisa ter o arrependimento e voltar-se para o Senhor. É isso que acontece. Quando eu leio aqui a palavra, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você imagina os profetas do Velho Testamento, do Novo, quantos que foram mortos, quantos que foram apedrejados, mas quantos que viveram. Por isso, João dizia, eu vi os céus abertos. João viu, tem um livro todinho aqui do Apocalipse, ele estava segregado numa ilha chamada Patmos, uma situação exilado, sozinho, uma situação terrível, e ele teve visões tão celestiais. Por isso, vamos viver aqui. Viva aqui, cada dia, realmente como se fosse seu último dia. Vive intensamente, fazendo de cada dia essa realidade, sendo bem-aventurado, sendo feliz, demonstrando seu amor, demonstrando sua vida, experimentando a alegria de caminhar com Ele. Só quero abençoar você. Nossos telefones vão começar a aparecer, estão aí. Nós estamos aqui
às 24 horas ao lado dos telefones. As pessoas ligam de todos os lugares e tudo que temos é apenas a palavra de Deus para que você compreenda cada vez mais o quanto Deus te ama e o quanto você é precioso para Ele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.